E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje nesse vídeo feito por mim, eu, Carlos Gabriel, vamos fazer hoje mais um conteúdo chamado dilatação aparente, só que agora em uma abordagem voltada à prática, ou seja, aos exercícios, às questões que são de diversos tipos e níveis. Por exemplo, aqui tem uma questão da EPICAR, um exercício militar, né, de um concurso muito concorrido do Brasil, inclusive da aeronáutica, ou seja, voltado para um nível um pouco mais elevado. Mas teremos outros mais interpretativos na parte dos gráficos e também questões abordagem do Enem, do SSA e diversos outros vestibulares também muito buscados em todo o país. Bem, mas agora, sem mais delongas, eu quero contar com a tua participação, com o teu like. Se inscreve no canal que isso dá uma ajuda incrível, você não tem noção de quanto que isso ajuda. Mas desde já, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, que eu sei que você está aí querendo resolver essas questões comigo, me ajudar bastante, porque sem você eu não consigo. Então vamos nessa. Bem, vamos lá. Essa primeira questão é da EPICAR, um exercício militar um pouco mais difícil, mas que com um pouco de paciência vamos conseguir sim realizá-lo. Bom, a questão nos mostra um recipiente que lhe é acoplado uma parte superior e a parte inferior. Essa parte inferior é chamada de bulbo e ela tem 2 centímetros cúbicos. Da mesma forma, existe uma haste nessa parte superior dele, essa haste com um certo volume e também com um certo comprimento. Mas bem, antes de começarmos, a questão também nos dá diversas informações, dados que são imprescindíveis para o nosso cálculo. Por exemplo, ele fala que o comprimento da minha haste, a haste completa, é de quanto? 25 centímetros. Bem, beleza, massa. Ele também diz que a secção transversal dessa minha haste, ou seja, a área dela, corresponde a quanto? 1 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados. Se liga que as coisas estão em centímetros. 25 centímetros, centímetros quadrados, o bulbo de centímetro cúbico, beleza? Então, se liga nas unidades para dar bom. Outra coisa importantíssima é que, nessa questão, ele fala para considerarmos, dentro desse bulbo completo, no recipiente completo, álcool. Um álcool que tem o quê? Um coeficiente de dilatação volumétrico correspondente a 11 vezes 10 elevado a menos 4. E dessa forma, ele vai também, como estar completo, abordando todo esse recipiente, ele vai ter também 2 centímetros cúbicos. E dessa forma, o que a gente pode interpretar sobre isso? Bem, temos que interpretar que ao aplicar uma variação de temperatura, ou seja, ao existir trocas de calor ali, consequentemente existirá uma variação de temperatura e essa variação a questão nos dá, já que inicialmente o ambiente vai estar a quanto? 30 graus Celsius e depois a 80 graus Celsius. Bem, eu coloquei para simplificar logo a variação, porque você sabe que variação é a temperatura final menos a inicial. Portanto, aqui minha variação é de 50 graus Celsius, sem muitas dificuldades, sem muito enrolada, beleza? Mas bem, o que a questão quer? Ele quer saber o quanto que, ao aplicar essa dilatação naquele corpo, o quanto que vai aumentar justamente a altura do meu álcool. Do meu álcool, que por exemplo pode ser o etanol, como você sabe aqui, ó, C2H5OH. Por que etanol? Porque existem 2 carbonos e, consequentemente, entre eles existem ligações simples, ou seja, ligações sigma, e além disso, para caracterizar uma função álcool, tem que ter o quê? Uma hidroxila aqui presente. Mas bem, isso aqui é química orgânica, que eu me empolguei um pouco, mas vamos nessa, vamos para a física, que aqui a parte química não importa tanto, beleza? Só foi uma curiosidade. Mas bem, o que a gente pode fazer para sabermos o quanto que variou no volume daquele meu álcool? Bom, aplicarmos justamente a minha fórmula da variação volumétrica. E ela corresponde ao quê? O volume inicial, coeficiente, vezes a minha variação de temperatura. Agora, é só colocarmos aqui na questão e justamente aplicarmos na fórmula. A gente sabe que o volume inicial do meu álcool é quanto? 2 centímetros cúbicos. Então eu coloco aqui já 2. Vezes quanto? Vezes o meu coeficiente, que é o quê? 11 vezes 10 elevado a menos 4. Multiplicado também pela minha variação de temperatura, que corresponde a 50, perfeitamente, sem muitas dificuldades. Eu já coloco aqui, ó, 50. E a gente vai perceber que todo esse cálculo aqui, fazendo essas multiplicações, vai ser 11 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados, tá? Estou fazendo logo, centímetros cúbicos, perdão. Estou fazendo logo para que a gente não perca tempo, beleza? Porque tempo aqui é dinheiro e essa questão é relativamente longa, tá? Só agitando o meu 3 aqui, ela é relativamente longa e, portanto, a gente precisa otimizar esse tempo, tá? Bom, achamos aqui o nosso volume que foi variado, né? O quanto que variou no meu volume. Mas bem, isso não responde à questão, porque ele quer a altura ali presente,
que corresponde à minha variação volumétrica. Mas bem, temos uma fórmula muito importante, que é a fórmula do volume, já que essa fórmula considera a área e também a altura ali presente, já que o meu volume é o produto justamente da minha área vezes a minha altura. Por exemplo, se quisermos a área de um recipiente, por exemplo, cilíndrico, eu preciso da área da base dele, a área do círculo, vezes a altura, e assim teremos o volume. Da mesma forma, de modo análogo, é só aplicar isso aqui, ó. Aplicou, achou, beleza? Então o que? A minha variação volumétrica vai ser justamente o que eu acabei de achar. O que eu acabei de achar agora, ou seja, 11 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros cúbicos vai ser igual a quanto? A área da base. Temos a área? Temos a área da secção transversal. Aqui, ó. No início do vídeo eu te falei dessa área. Então ela tem aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados. Vezes quem? Vezes agora a minha altura. E a altura é o que eu desejo para a minha questão. Então eu vou multiplicar aqui simplesmente, ó, por H. E agora, simplesmente, só fazer a felicidade acontecer, beleza? Agora é só ser feliz, correr por abraço e agora fazer o seu gol. Eu tenho 10 elevado a menos 2 dos dois lados da equação. Portanto, eu simplifico, ó, corto os dois. Cortei e agora fui feliz. O que eu faço? Simplesmente encontro que a minha altura corresponde ao quê? A 11 centímetros. Então aqui, ó, a resposta já está dada. Sem mais delongas, a minha altura, ó, é de 11 centímetros. Ou seja, o meu líquido dilatou para a parte de cima da minha haste 11 centímetros. Massa, respondeu a primeira questão. Agora vamos para a segunda, porque essa segunda ela fala um pouco de uma coisa diferenciada, que é o comportamento anômalo da água. Também é um tema que foi trazido, foi proposto no vídeo anterior, beleza? No vídeo anterior a gente explicou como é que acontece o comportamento anômalo da água, que é um fenômeno entre 0 e 4 graus Celsius, e que dessa forma a água, ao solidificar-se, ela aumenta de tamanho, ficando menos densa. É uma coisa estranha, porque não acontece nos outros corpos, beleza? Bom, e aqui a questão nos mostra novamente um gráfico. As questões de comportamento anômalo da água provavelmente vão ter gráficos. É aproximadamente 90% de chance, beleza? E bem, se formos observar esse gráfico, ele tem eixos x, y, como todos nós sabemos. E cada um desses eixos tem a sua referência. Por exemplo, o eixo y é o do volume e o eixo x, temperatura. E perceba que o gráfico da água é esse mais avermelhado. Ele é uma curva mesmo, tá? Uma curva que representa o comportamento anômalo de 0 a 4 graus Celsius. Massa, beleza. E perceba que o material ele aparenta ter uma função crescente e afim, beleza? Essa função aqui está presente para o material na minha análise volume vezes o que? A minha temperatura. Mas bem, analisando esse gráfico, observando, resgatando meus conhecimentos e os seus também, com a sua participação, eu posso perceber que se eu pego uma temperatura acima de 4 graus Celsius, ou seja, de 4 adiante, eu vou perceber que o que acontece? A água no fundo daquele lago vai ficar mais fria. Porque veja bem, no vídeo anterior eu citei que durante o fenômeno da anomalia da água, ou seja, entre 0 e 4 graus Celsius, a água mais quente fica na parte de baixo e a mais fria na parte de cima. Inclusive, o gelo vai estar na parte superior, justamente evitando aqueles ventos de arraste de calor, beleza? Então, dessa forma, o evento não acontece em temperaturas acima de 4 graus Celsius. E outra coisa, qualquer variação de temperatura, se a gente for observar aqui, ó, vai promover um transbordamento naquele recipiente pelo qual a água estiver, tá? Então a gente pode perceber que isso vai acontecer. Isso vai acontecer sim. Inclusive é a análise gráfica aqui presente. Porque veja o quanto que a água vai aumentar o seu volume no pós 4 graus Celsius. Ela aumenta bastante em comparação ao meu material, beleza? Então, com certeza vai haver um transbordamento do meu fluido, da minha água. Bom, a questão está aqui presente, já resolvemos essas duas, mas bem, vamos para a próxima parte, pois falaremos de outras questões do Enem, questões um pouco mais simples, porque no próximo vídeo eu quero pegar questões bem mais difíceis, bem mais pesadas. Então, o quadro é seu e até uma próxima. Agora, voltando para as duas questões do Enem, a primeira delas tratando-se sobre posto de combustível. Eita, posto de combustível, você já se lembra dos horários melhores para se abastecer? Digo logo que pela manhã são os melhores possíveis. Pela manhã cedinho, 6 horas da manhã. Por quê? Porque durante a noite a sua gasolina, o seu álcool
perder o calor para o meio. Consequentemente, ele não vai sofrer tanto com os processos de dilatação aparente. Ou seja, de modo simples e prático, você vai ter um custo-benefício muito melhor e você vai ter uma rentabilidade maior para o seu carro, para o seu veículo. Mas bem, a questão nos mostra que existe uma situação de inverno em que as temperaturas estão baixas, 5 graus Celsius, por exemplo, inicialmente. Mas o dono do posto, para tirar vantagem em toda essa situação, utiliza o sistema de aquecimento na bomba durante o período do inverno. Dessa forma, ele deixa o seu álcool a 35 graus Celsius de temperatura. Ou seja, ele variou bastante mesmo. Inclusive, foi de 5 graus Celsius até 35. Dessa forma, a minha variação de temperatura é de 30 graus Celsius. Mas bem, a questão nos mostra também vários dados que são importantes. No texto do Enem, uma questão muito extensa, várias informações, dados, temos que pegar o que é mais importante para aquela questão. Porque muitas vezes no Enem, a física acaba logo no início do cálculo. Depois se torna muito mais matemática, proporcionalidade, razão. Beleza? Então aqui, o que é importante? Sabermos o preço do combustível, do litro, por exemplo, do álcool, que equivale a R$ 1,6 reais, e também o quanto que aquele posto adquire de combustível por dia. Por exemplo, a questão nos diz que ele tem 20 mil litros por dia. E a questão também pede, o questionamento dela, a alternativa a ser marcada corretamente, é que corresponde ao ganho financeiro em uma semana. Lembrando que são 20 mil litros por dia. E vale ressaltar, esqueci de dizer, que o coeficiente de dilatação volumétrica foi dado. Ele corresponde a 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Mas bem, você me pergunta, meu Deus, como é que eu faço essa questão? É simples, tenha calma. O que a gente pode colocar inicialmente? O quanto que eu vou ter justamente de litros em uma semana. Se eu tenho 20 mil litros por dia, em uma semana eu vou ter quantos? Uma semana, só lembrando, que equivale a 7 dias. Portanto, basta multiplicar esse valor aqui, 20 mil, por 7. Ou seja, o meu volume inicial é de 140 mil litros, beleza? Litros de álcool. Isso já é o meu volume inicial aqui presente. Massa? Mas bem, você sabe que a fórmula da dilatação volumétrica, ela corresponde a quem? Esse cálculo aqui, ó. Ao volume inicial, coeficiente, vezes a minha variação de temperatura, todos eles multiplicando. E você sabe que eu tenho esses valores perfeitamente. Sim, eu tenho todos eles. Por quê? O meu coeficiente já está aqui e a minha variação de temperatura também já está. Ou seja, agora é só ser feliz, apenas calcular e encontrar o meu resultado que é tão desejado para o nosso cálculo. Mas bem, agora é matemática básica e simples. Por quê? Fazendo essa multiplicação pelo meu coeficiente de dilatação, ó, eu boto aqui vezes 10 elevado a menos 3, ou até mesmo dividido por 1000, tá? Porque é mesma coisa, absolutamente mesma coisa, não muda em nada. Mas bem, continuemos. Vezes o quê? Vezes 30. Dessa forma, a minha variação volumétrica vai corresponder a quanto? A 4.200 litros. Como você sabe disso, Carlos? Bem, eu não vou fazer o cálculo para que o vídeo não fique tão extenso, tá? Mas a gente se faz toda essa multiplicação aqui presente, dividindo inclusive esses 140 mil por 1000, o que vai acontecer? Um processo simples e prático. Bem, eu vou fazer toda essa divisão cortando os zeros. Cortei 3 zeros com esses expoentes negativos aqui presentes. E dessa forma multiplico 140 vezes 30, encontrando exatamente 4.200 litros de álcool. Mas bem, a questão não acabou não. Porque ela pede o meu ganho financeiro em uma semana. Eu preciso multiplicar o meu valor em litros, que eu acabei de achar da minha variação volumétrica, vezes o preço necessário. Então, agora é simples, é prático, beleza? Ou seja, eu vou multiplicar este valor aqui por 1,6 reais, beleza? E dessa forma, o que eu vou encontrar? Vou encontrar um valor de 6.720 reais. É o preço que o posto consegue a partir de todo esse processo de ludibriação do seu cliente. Então, preste atenção nisso, porque aqui também é cultura, viu? Aqui também é dados, são estratégias. Esse vídeo aqui você pensa que é só fazer questão. Não é só isso, viu? Temos aqui curiosidades, dicas. Então, abasteça seu carro nos horários mais rentáveis. Por exemplo, pela manhãzinha, cedinho, 6 horas, em que o líquido não vai sofrer tantos processos de dilatação. Ou seja, você vai ter um custo-benefício bem bacana. Evite pela manhã, durante o meio-dia, por exemplo.
esse horário de rush do almoço, porque a temperatura vai estar elevada, consequentemente eu tenho a maior variação de temperatura e o meu líquido vai variar bastante no seu volume. Agora partindo para a segunda questão, que é da AFA, ou seja, um concurso militar que vai cobrar um pouco mais da nossa capacidade de matemática, diferentemente nesse caso aqui, que cobrou uma coisa mais simples, uma análise bem interpretativa do cotidiano, como por exemplo que eu acabei de falar, desse processo de dilatação, que a gente pode perceber nos horários mais adequados para abastecimento de carros. Bem, nessa segunda questão, a questão é um pouco mais diferente, porque ela é uma questão bem mais técnica, bem mais racional, para a gente ir direto ao ponto. Questões militares, elas não enrolam tanto no texto como o Enem. Elas são bem diretas, bem objetivas. Mas bem, vamos à leitura e interpretarmos o que ela quer de nós nesse momento. Bem, ela fala assim: um recipiente de vidro de 200 ml está cheio de mercúrio. Ou seja, o recipiente tem essa capacidade, mas também temos o volume do mercúrio de 200 ml, já que está tudo cheio ali. Mas bem, ele fala também que ambos, tanto o mercúrio quanto o recipiente de vidro, estão a 30 graus Celsius. Mas bem, se a gente aquecer os dois a uma temperatura, por exemplo, de 90 graus, qual vai ser o extravasamento do mercúrio? Só ressaltando que os dois dilatam, tá? Tanto o recipiente quanto o líquido. Porém, você sabe que o líquido dilata bem mais mesmo, como a gente pode comprovar a partir dos coeficientes de dilatação. Observa o do mercúrio, ele é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. E quando a gente observa do vidro, é 3 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, o do mercúrio é bem maior. Mas bem, a questão nos mostra o objetivo dela, quer saber quanto que é o extravasamento. Ou seja, de maneira simples e prática, ela quer saber o quanto que vale a minha variação aparente do volume. E a gente sabe que essa minha variação aparente, ela corresponde à subtração entre a minha variação do líquido, no caso do mercúrio, menos a variação do recipiente, que no caso é o do vidro. E dessa forma, podemos calcular de maneira simples e prática. Já que, simplificando essa minha expressão aqui acima, eu encontro que a minha variação aparente corresponde à multiplicação da minha temperatura, variação térmica, que é a mesma para os dois, só ressaltando isso, né? Que ela sai de 30 para 90, ou seja, a minha variação é de quanto? De 60 graus, vezes quem? O meu volume inicial, que também é mesmo para os dois, já que tanto a minha capacidade do recipiente é 200 ml, como, por exemplo, ali está presente 200 ml também de mercúrio, já que está tudo cheio, completamente preenchido aquele recipiente. Então, posso colocar novamente aqui, 200 ml, beleza? Vezes a minha diferença entre os dois coeficientes, tá? Porque, como eu falo, é uma diferença de variações volumétricas do líquido com relação ao do recipiente. E se eu faço essa subtração entre os dois coeficientes de dilatação, eu encontro o meu coeficiente aparente, beleza? Mas bem, agora o que a gente tem que fazer? Quando eu observo tanto o do meu líquido, no caso do mercúrio, ele é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Se liga no expoente diferente com relação ao do vidro, já que é 3 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, de maneira simples, eu quero manter o mesmo expoente para os dois. Qual é o desafio? Esse mesmo, porque depois é basicamente a parte bem matemática, somente multiplicar e encontrar o seu resultado. Bom, o que eu posso fazer? Esta vírgula pode ser encaminhada para a direita, já que ela está entre 1 e 8. E se eu boto para a direita, eu encontro 18. Ou seja, eu aumentei este termo. Se eu aumentei ele, eu preciso fazer o quê? Reduzir o meu expoente, subtrair menos 1, já que eu andei uma casa para a direita. Dessa forma, eu encontro aqui 18 vezes 10 elevado a menos 5. O menos 5 apareceu assim como do meu do vidro. E agora, basta saber subtrair. Ou seja, fazer essa subtração bem simples, que é quanto? 18 menos 3. E 18 menos 3 é quanto? 18 menos 3 simplesmente é 15. E eu mantenho justamente a minha potência, beleza? Ou seja, 10 elevado a menos 5. Bem, fazendo todos esses cálculos, o que eu vou encontrar para simplificar a minha resposta? Vai ser justamente 1,8 ml. Por que ml, você me pergunta? Por que saiu ml? Bem, inicialmente, lembre-se que utilizamos o que? O valor da questão, 200 ml. E o que vai definir sair em unidade ou outra, o que vai ser justamente a minha unidade de medida de capacidade. Nesse caso, não usei litro nem metro cúbico, beleza? Pelo contrário, utilizei uma medida bem menor, um submúltiplo do litro, que no caso é o mililitro.
Dessa forma, só poderia sair neste valor. Ou seja, fizemos aqui uma coisa bem simples, uma questão mais mecânica do que esta do Enem. A do Enem exigiu interpretações, observações do cotidiano e, consequentemente, chegar ao seu resultado, que é a partir de uma proporção de uma regra de 3 muito constante nessa prova. Já na questão militar, foi uma coisa bem mais objetiva, racional e direta. Mas bem, o vídeo não acabou aqui. Eu vou trazer ainda mais outras questões para você agora mesmo. Agora chegando na última questão que eu trago para você, novamente sobre dilatação térmica. Bem, ela relaciona, dessa vez, uma dilatação linear, mas não está necessariamente desvinculada do vídeo anterior, já que todas as dilatações estão associadas entre si a partir dos coeficientes, já que eles são proporcionais de acordo às dimensões que eles estão relacionadas. Por exemplo, o volumétrico a 3 dimensões, por isso é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, por exemplo. Mas bem, essa questão nos mostra um objetivo muito simples e que é muito inteligente ao mesmo tempo, e que observa a ilustração da dilatação de diversos corpos, em que um grupo de estudantes vai apresentar esse estudo, ou seja, um mecanismo, esse instrumento, para estudar justamente o comportamento dos corpos ao ser aplicado neles uma variação de temperatura, ao fornecer calor para aquele corpo. E desta forma, podemos perceber que essa figura vai esquematizar justamente uma barra de alumínio, de 30 centímetros, como você pode ver. Esta barra está fixa, apoiada tanto no anteparo fixo aqui abaixo, como por exemplo no ponteiro. E esse ponteiro mostra uma proporcionalidade que veremos daqui a pouquinho nesta questão. Além disso, podemos perceber que esse ponteiro ele pode girar com relação a esse ponto O, ou seja, ele relaciona como, por exemplo, a um relógio. Pense assim, um relógio, porém apropriado para o processo de dilatação térmica e que tem essa proporcionalidade entre tanto a extremidade inferior como, por exemplo, a extremidade superior. Mas bem, observemos essa questão porque ela é muito importante e traz questionamentos muito valiosos para a nossa vida, já que, por exemplo, temos dados importantes aqui. E essa barra ela vai de 25 graus Celsius, inicialmente, a sua temperatura inicial, para, por exemplo, 225 graus Celsius. Ou seja, existe uma variação térmica muito considerável e importante aqui. Ou seja, uma variação de aproximadamente 200 graus Celsius. E dessa forma, temos alguns passos para encontrarmos essa proporcionalidade, já que a questão objetiva é saber o quanto que foi deslocado na minha extremidade superior. E esse deslocamento é proporcional ao feito na extremidade inferior. Lembrando que isso funciona como uma espécie de relógio de dilatação. Porque, veja bem, esta barra que vai sofrer um processo de dilatação, ela está fixa ao anteparo e também ao ponteiro que justamente vai rotacionar em torno de todo este reloginho aqui, beleza? Mas bem, vamos ao que de fato interessa, que é como fazer essa questão. Bom, eu enumerei alguns passos importantes para fazê-la, já que, por exemplo, é necessário utilizá-los e que temos que também ter em mente o coeficiente de dilatação do meu alumínio, já que a minha barra é feita deste material e sem esse coeficiente eu não consigo fazer isto. E ele equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, beleza? Então é este valor. Bom, inicialmente temos que saber o quanto aquela barra dilatou, já que esta dilatação da barra vai ser relacionada ao quê? A minha extremidade inferior, o quanto que foi deslocado nessa extremidade. E sabendo deste deslocamento, eu consigo diretamente, a partir de proporções, encontrar o deslocamento na extremidade superior, na parte de cima deste reloginho de dilatação. Então vamos ao que de fato interessa. A minha variação de comprimento corresponde ao quê? O meu comprimento inicial, que é de quanto? 30 centímetros, vezes o meu coeficiente de dilatação, 2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura. Como você sabe, inicialmente estava 25 graus Celsius, depois 225. Portanto, a minha diferença é de 200 graus Celsius, ou seja, a minha variação é esta. Bem, fazendo toda essa multiplicação, eu vou encontrar um valor muito importante e que está associado a esta questão. Ele, por exemplo, 0,12 centímetros. Mas, se você quiser ser um pouquinho mais chato, você pode colocar para outras denominações. Por exemplo, milímetros, decímetros e até metros. Mas bem, como o gabarito da questão ela pede em milímetros, o que eu vou fazer? Vou converter este valor para milímetro.
E para fazer isto, eu multiplico por 10. Beleza? Eu multiplico por 10 e eu encontro aqui ó, que vai ser exatamente 1,2 milímetros de deslocamento na extremidade inferior. Lembrando que ele está fixo ao anteparo e também a esta extremidade do ponteiro, tá? Massa, massa. Encontramos essa informação que é imprescindível. Mas bem, observe aqui as duas extremidades. Temos a minha direita, justamente a extremidade superior, e a esquerda, a inferior. Cada uma delas com seus raios respectivos. Bem, esses raios você pode perceber aqui neste relógio. Por exemplo, a parte superior ela tem um raio de 10 centímetros, a inferior de 2 centímetros. E como podemos perceber, é uma proporcionalidade aqui, beleza? Portanto, o que eu tenho que fazer? Formar razões proporcionais. Obviamente, já que meu deslocamento superior, representado por D em letra maiúscula, é proporcional ao meu raio, justamente a extremidade superior. Dessa forma, abaixo também, de maneira proporcional, eu tenho meu deslocamento inferior proporcional ao raio inferior. E dessa forma, agora fica simples, porque é somente substituir e encontrar os resultados agora mesmo, beleza? Bom, qual vai ser o meu deslocamento superior? Eu não sei, é o que eu quero, o que eu desejo agora mesmo. Então, mantenho o meu D bem grandão, meu Dzão. O meu D da extremidade inferior, acabamos de encontrar, que é 1,2 milímetros. Então, eu já coloco aqui abaixo, 1,2. Igual ao meu raio maior, que o raio maior vai ser exatamente de 10 centímetros, como acabamos de perceber, igual a 10, sobre o meu raio menor, que dificilmente não teremos a informação, porque ela já está aqui explícita na nossa cara. Justamente 2 centímetros, bem explícito mesmo. Ou seja, eu já coloco o meu 2 aqui. E agora, de maneira simples e prática, se eu divido 10 por 2, você já sabe que equivale a quanto. Vou esperar a resposta, vou esperar. É de 5. E dessa forma, se eu multiplico 5 por 1,2, o meu deslocamento na parte superior, que também é proporcional à inferior, ela é de exatamente 6 milímetros, beleza? 6 milímetros, de maneira simples, prática, rápida. Este é o seu valor para o deslocamento na parte superior, que é o objetivo da questão. Ou seja, uma questão bem elaborada da FUVEST. Ou seja, a FUVEST eu considero como sendo um Enem mais denso, um Enem um pouco mais difícil de se realizar. Os textos não são tão grandes, não são tão longos, mas que a resolução da questão exige muito mais conhecimento do que o próprio Enem, beleza? Ou seja, analisamos essa dilatação linear da barra de alumínio a partir do seu coeficiente, variação de temperatura e também do seu comprimento inicial, consequentemente por estar fixa o anteparo e a extremidade inferior, podemos, a partir do processo de dilatação, encontrar o quanto que se deslocou nessa parte inferior, já que aqui, neste ponteiro, podemos deslocar como um relógio justamente em todo esse processo aqui do instrumento, beleza? E dessa forma, encontrei a minha dilatação, que é de 1,2 milímetros. Essa dilatação vai ser proporcional, observando aqui as semelhanças entre essas figuras geométricas, a parte inferior proporcional à superior, e dessa forma encontramos razões proporcionalidades, beleza? E, somente substituindo os valores, encontro que o meu deslocamento superior é de 6 milímetros. Bem tranquila, bem simples essa questão, beleza? Mas bem, o vídeo vai acabando por aqui, é só o tempo de eu me despedir de você. Foi muito bom ter esse tempo aqui junto a você, muito massa, da hora. Conseguimos resolver várias questões e elucidar esses conteúdos, concretizá-los, consolidá-los. Mas bem, não vai acabar por aqui, porque ainda vou colocar outro vídeo trazendo várias questões de dilatação aparente para finalmente chegarmos à termodinâmica, estudo dos gases perfeitos. Mas bem, o quadro é seu, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, até uma próxima!